levando a mensagem da cruz ao mundo. Essa é a rede Sun Life de televisão. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith com você. É muito bom ter você conosco hoje. E o programa de ontem acabou e nós estávamos falando de anjos caídos poderosos que, juntamente com anjos de justiça, que são ainda mais poderosos, os mais poderosos, que eles possibilitam que certas coisas aconteçam. E eu acredito em meu coração que os Estados Unidos está sendo atacado hoje pelos poderes das trevas como nunca antes. E foi mencionado aqui 2 ou 3 programas atrás pelo Dave Smith que essa nação está sofrendo um grande ataque no momento vindo dos poderes das trevas e eles não entendem isso. O que estamos falando agora, eles não entendem, pensam em termos de exército, dinheiro, etc. e tal. Então, você não tem homens na Casa Branca, pelo menos que eu saiba, que entenda isso. Mas vocês acham que isso pode estar acontecendo agora nessa nação? Sim, eu não tenho nenhuma dúvida. Quando nós vemos e estudamos o livro de Apocalipse, nós descobrimos uma visão do mundo espiritual que define o que está acontecendo no mundo físico. E embora seja sempre assim, como é mostrado no livro de Apocalipse, então quando nós vemos as coisas que estamos vendo em nosso governo, as coisas que estamos vendo em meio ao nosso povo, o processo de pensamento, irmão Swaggart, dos homens e mulheres de hoje, ao contrário de 30 anos atrás, não foi uma mudança gradual, foi como se os céus fossem rasgados e o mal fosse derramado em um único dia. E esse é o resultado de poderes sobrenaturais, que por alguma razão estão tendo a liberdade ou pelo menos vencendo a batalha celestial por algum período. Eu sei que Deus está no controle, mas ao mesmo tempo, durante a minha vida, eu vi onde a pior coisa que poderia acontecer a uma família era o divórcio. E nos anos 50 nós não ouvíamos falar sobre isso. Você simplesmente não podia divorciar. E agora nós queremos definir o que é homem e o que é mulher. Todo o processo de pensamento virou de cabeça para baixo nos últimos 10, 15 anos. E esse tipo de influência só pode vir de poderes das trevas. Então, com certeza, você acredita que é o que está acontecendo hoje? Ah, sim. Nenhuma dúvida sobre isso. Irmão Swaggart, Frank Peretti, escreveu esse livro mais ou menos 20 anos atrás, chamado Este Mundo Tenebroso. Eu não sei se você leu ou não, mas ele descreveu a guerra espiritual que acontece nos céus e na terra. É um livro muito esclarecedor. Ele elabora mais ou menos o que acontece no livro de Daniel. E eu concordo com você. Eu acho que o envolvimento angelical, seja para o bem ou para o mal, é muito maior do que nós podemos imaginar. Eu ouvi na televisão essa semana que o senador Lee e o senador Cruz, eles estavam dizendo que o tamanho do orçamento que nós queremos passar é inacreditável e vai trazer grande dano aos Estados Unidos. E quando você os ouve, quando eles falam sobre fazer coisas com trilhões ou bilhões, eu não posso nem imaginar o que eles estão fazendo lá, mas eles mesmos agora, os próprios senadores estão dizendo, nós estamos loucos, nós estamos fazendo loucura, e o presidente e aqueles que o cercam estão agindo como se o que está acontecendo não fosse nada demais. E na minha mente há um grande engano está acontecendo agora mesmo em Washington. O que você falou está certo, eles estão sendo enganados. É o que está acontecendo. O John sabe muito mais disso do que eu sei, mas eu não imagino como você pode imprimir
3 trilhões de dólares em notas. Existem alguns agora falando até de 5 trilhões. Sim. E isso sem explodir a inflação. Sim. E o dólar, ao invés de valer $1, vai valer 70 centavos, 75 centavos, se é que vai valer isso. Mas esses homens não veem isso. John, quem está aconselhando eles? Ou será que tem alguém aconselhando eles? O desafio que nós temos em Washington é que eles têm uma agenda. E essa agenda é mais importante do que as consequências ou qualquer outra coisa em suas mentes. E o objetivo deles é agarrar o poder. Eles querem o controle. Eles querem que o governo federal controle tudo nesse país, da educação, à mídia, até aquilo que você pode fazer ou não com o seu próprio corpo, tal como o argumento da vacina e o que virá depois disso. Eles estão dispostos a imprimir dinheiro, o que significa criar dinheiro por meio da dívida. E como você disse, essa é a definição de inflação, adicionar dinheiro ao sistema financeiro. E quando você faz isso, você está inflando o valor do dinheiro ao adicionar mais dinheiro a ele. Mas quando você faz isso, você reduz o valor do dinheiro. Esses homens, eles sabem que vai causar uma inflação, que vai ser a ruína de milhões de pessoas. Todas as ditaduras que tiveram sucesso o fizeram usando métodos econômicos para destruir as esperanças do povo, de modo que o povo, em primeiro lugar, se voltasse para o governo e, em segundo lugar, fosse coagido ou forçado a se voltar para o governo. Mas eis uma questão que eu proponho. Esse engano vem de Satanás ou é algo permitido por Deus? Eu vou ler 2 Tessalonicenses. E diz assim no versículo 10, capítulo 2: E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. E isso está acontecendo. Nós estamos vendo isso acontecer hoje. Deus está fazendo isso porque a verdade foi rejeitada, evitada, foi colocada de lado. Como Lauren disse, nós temos a mesma idade. Nós assistimos durante a nossa vida um declínio dramático em nosso processo de pensamento. Na década de 1960 e 1970, nós observamos durante esse tempo os maiores movimentos de crescimento na igreja, uma vida com propósito, o movimento G12, o movimento neoliberal. E, de acordo com eles e com as suas falas, a igreja iria alcançar os desigrejados. Mas agora nós temos menos pessoas procurando as igrejas. E um dos nossos pastores compartilhou conosco em seu programa matinal uma estatística que diz que entre a geração Z, apenas 4% tem uma visão cristã do mundo. E se for esse o caso, essa geração está virtualmente perdida, irmão Swager. E essa forte desilusão que nós temos visto acontecer é resultado da permissão de Deus? E eu acredito, como você, que estamos antecipando, e eu estou esperando nos últimos dias a presença de Deus como eu nunca senti antes, como se eu nunca tivesse sentido. É quase como se o Senhor tivesse me vivificado e dito que está prestes a fazer algo. E Ele me levou ao Salmo 118. É obra do Senhor e será maravilhoso aos nossos olhos. Não entenderemos e não seremos capazes de explicar. Mas Deus irá se mover soberanamente. Acredito que estamos vendo o palco sendo preparado para isso. E como você disse nos programas anteriores, a colheita é grande e Deus vai cuidar dela. E nós podemos fazer parte disso ou ignorá-la. Mas eu acredito que aqueles que participarem, aqueles que doarem a obra de Deus que é feita aqui, eles serão recompensados. E eu estou falando profeticamente. Você será abençoado por Deus, acredite em mim. Mas enquanto isso, essa desilusão, ela vem de Deus? Eu estou simplesmente lançando um questionamento. Eu olho para as Escrituras e eu vejo uma apatia na igreja. Você falou sobre isso mais cedo. Existe uma apatia hoje. Aonde quer que seja, não existe um pensamento. Bem, se vem do homem, ou de espíritos demoníacos, ou fortalezas instituídas pelo demônio, ou anjos caídos poderosos, todos vêm da mesma fonte.
Satanás, isso mesmo. Então, mas eu acredito que Satanás está colocando nas mentes e na boca das pessoas agora lá em Washington direções para destruir essa nação. Irmão Swegar, muitos meses atrás, quando nós estávamos em um programa como esse, nós estávamos falando como os Estados Unidos poderiam se envolver no final dos tempos. E eu disse, eu não vejo como nós poderíamos nos envolver. Nós somos uma grande nação. Os outros países talvez venham a desmoronar, mas não essa nação. Esse era o meu pensamento 1 ou 2 anos atrás. Mas não é mais hoje. Nós estamos com problemas hoje. Estamos encrencados. Se esse país continuar a se desintegrar, tanto politicamente quanto espiritualmente, economicamente, então nós estaremos prontos para ouvir a voz do anticristo, para nos mover em uma direção que eu não poderia nem imaginar 2 ou 3 anos atrás. Você vai ver o ódio em relação a Jesus aumentar de maneira poderosa nessa nação, a não ser que o mover de Deus aconteça em breve. Está se tornando cada vez mais flagrante. É algo aberto agora. Por quê? O ódio contra Jesus Cristo. Bem, as pessoas estão tentando estabelecer o seu próprio poder. Eu acho que esse é o objetivo, mas elas não entendem que ao fazer isso, elas estão se rendendo a Satanás e ele irá destruir elas. Ele é um enganador, ele usa as pessoas, ele usa e abusa e depois ele as joga fora. Exatamente. Acho que esses homens e mulheres com certeza são guiados por espíritos demoníacos. Eu acredito que anjos caídos poderosos estão operando agora nos Estados Unidos. E anjos poderosos de justiça, mais poderosos ainda, eles são mais poderosos e glória a Deus por isso. Sim. Mas acredito que o Senhor não vai permitir que Satanás vença. Eu não acho que ele vai. Vamos voltar à visão que nós começamos nessa semana de programação. E é a visão que Deus te deu em 85 sobre a colheita. E nós mencionamos, e isso esteve na minha mente nos últimos dias, que Deus prometeu segurar as trevas para que a colheita pudesse ser trazida. Ele prometeu que ele iria segurar as trevas. Então isso te diz que Satanás não levará vantagem. Ele estará gritando, berrando, rugindo, como um leão que ele é. Por meio das pessoas que foram usadas por ele e fortalecidas por ele. Mas ainda assim a Bíblia nos ensina que o povo de Deus será valente e irá se levantar e fazer grandes coisas se nós aprendermos a confiar nele, se acreditarmos nele e olharmos para ele e a mais ninguém. Durante esse período de oposição, então eu acho que tudo na Bíblia, na teologia e nas profecias do Novo Testamento nos dizem que o final dos tempos não será algo bonito de se ver. Mas Deus tem um plano para trazer as pessoas a Cristo. Então eu acho, mais uma vez, enquanto discutimos isso, que nós devemos ter consciência delas, mas não estar sobrecarregados ou temerosos, por causa daquilo que você acabou de dizer. Isso é vital para o nosso entendimento e fé. Nós não estamos lutando para perder, nós estamos lutando para ganhar. A grande colheita vai chegar e a igreja vai estar ali. Nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e filhas irão profetizar. Haverá um grande mover do Espírito que nós nunca vimos antes enquanto as pessoas pregam o Evangelho. E não somente por 1 ou 2 pessoas, mas por todos aqueles que forem ungidos pelo Espírito para profetizar e proclamar a Cristo e a Ele crucificado. Na tribulação nós veremos isso. Você mencionou sobre isso alguns programas atrás, sobre os 144 mil judeus. Mas essa maldade que existe hoje, esses poderes das trevas que existem hoje, serão confrontados pelo poder de Deus, que é maior. E é por isso que nós esperamos, e é nisso que nós acreditamos e esperamos ver. Pela graça de Deus. Amém.
Muito bem, pode ler o versículo 43. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e etíopes o seguirão. As coisas preciosas do Egito se referem aos mistérios do Egito em relação aos túmulos, às pirâmides e etc. Sem dúvida alguma, ele vai dizer que pode desvendar muitos desses mistérios e pode ser que consiga por causa do poder que as trevas vão dar a ele. Mas ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Pode ler o versículo 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o atemorizarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Depois que o anticristo quebrar a sua aliança com Israel, entrando na terra gloriosa, ele será prevenido de destruí-la por completo por causa das notícias que virão do leste e do norte e deixarão ele atribulado. Sem dúvida serão nações lideradas pela Rússia no norte, o Japão e a China no leste, formando uma união contra ele que não vai durar. Se você notar, nós dizemos provavelmente. Usamos a palavra provavelmente, pois olha o que vai acontecer. No meio do período da grande tribulação, o anticristo vai mostrar quem realmente é e vai invadir Israel com a intenção, como mencionamos no programa de ontem, centenas de milhares de judeus vão para Petra, eles vão ser salvos e seriam assassinados se a Jordânia não permitisse que Israel usasse Petra como lugar de domicílio e proteção do anticristo. O anticristo vai ouvir rumores do leste e do norte, e esses rumores serão negativos, não serão positivos e bons de maneira alguma. E ele vai para essas áreas no Oriente Médio, e pode ser a Rússia, pode ser qualquer outra naquela parte do mundo. Pode ser a China, pode ser a Índia e por aí vai. Pessoalmente, acho que vai ser a Rússia e a China. E eles vão tentar pará-lo. E porque o seu poder vai ser tão grande que vão querer pará-lo, mas não vão conseguir. Na realidade, uma guerra vai acontecer quase do tamanho da Segunda Guerra Mundial. E ele vai derrotar os poderes das trevas. E então vai voltar para destruir Israel. Ele vai ter que deixar Israel por um tempo. E tudo isso vai ser plano de Deus. E ele vai voltar para exterminar e fazer aquilo que ele sempre quis fazer no começo e não pôde por causa desses poderes do norte, seja quem eles forem. E ele vai voltar para aniquilar Israel por completo, destruir todo judeu na face da terra. Como falamos em um programa passado, a grande tribulação vai ser com o propósito de trazer Israel de volta para Deus. E o tempo da angústia de Jacó, mas ele será salvo em meio a ela. Glória a Deus! E Rabsaque gritou, dizendo que iria dominar Jerusalém. E o diabo vai fazer a mesma coisa com o anticristo aqui. Assim como os assírios foram totalmente derrotados, o anticristo vai ser totalmente derrotado também. Amém. E, de novo, nós falamos sobre Petra alguns dias atrás. Eu acho que é esse evento que muda o seu olhar de Israel em sua jornada ou escape para Petra. Não é que ele não tenha capacidade, mas é que ele estará distraído. E ele estará distraído por uma ameaça maior, que vem do norte e do leste. E isso vai permitir que vai dar a Israel a chance e a oportunidade de se mover para Petra enquanto isso acontece. É o meu entendimento sobre essa sequência de eventos. Ele literalmente vai parar de destruir Israel para poder resolver essa ameaça
E então ele vai começar a batalhar em outro lugar. Ele não será derrotado, mas dará a Israel tempo suficiente para fugir da A destruição. questão é, será que a América vai estar envolvida nesse conflito? Nós não vemos os Estados Unidos nas profecias do final dos tempos. Pelo menos eu não consigo ver, não descrito, o estado enfraquecido que a nossa nação se encontra. É muito alarmante, porque pode significar a morte das coisas que essa nação já representou. E uma vez que a igreja for arrebatada, você não tem uma razão O que para você quer acreditar dizer que os com Estados isso? Unidos vai permanecer. Bem, se as coisas continuarem na direção em que estão, a razão pela qual os Estados Unidos são abençoados é por causa do povo que Populando ama a terra. Jesus. E a Europa? Eu não sei nada sobre a Europa. Vai estar envolvida, pois vai estar no território do anticristo. Todo o antigo Império Romano vai estar envolvido também. Certo. E a Europa se encaixa Puxado. nesse meio. Perdão, Sim. você morou lá por alguns anos. Eu não acho que exista mover do Espírito Santo acontecendo ali. Certo? Não tem muito mesmo. Então, de novo, eu acho que os Estados Unidos, se continuar a ir nessa direção, a maioria das pessoas, uma vez que o arrebatamento acontecer, será como feno. Será uma presa fácil para até mesmo uma nação menor vir e nos derrotar. Seria fácil verdade, para o anticristo nos influenciar e nos engolir. Vamos falar sobre a África. Porque É verdade. Deus levantou grandes igrejas lá. Na verdade, eu estou ouvindo que existe um grande avivamento na África, em muitos lugares, e eles estão enviando missionários. Mas, de novo, você verá o fator de impedimento removido. As igrejas, todas É verdade. terão ido O embora. Espírito Santo diz que a igreja atrasa o avanço do mal. Certo. Mas nós também vamos ver, e eu não sei em qual nível, nem em qual área, a evidência de que aqueles que deveriam estar preparados para o arrebatamento, mas não estavam cientes da doutrina cristã, serão salvos. Ainda que a sua influência seja pequena no que diz Verdade. respeito à política. Mas a sua influência não será pequena e será reconhecida ao ponto em que o anticristo e seus aliados sentirão que eles devem ser destruídos, eles devem ser Veja bem, mortos. em um certo tempo nessa nação, os poderes, as pessoas no poder, levavam o cristianismo a sério. Certo. E o poder de voto dos cristãos existia. Hoje em dia, eles não se importam. Certo. Não estão nem aí, pois pensam que nem vale a pena considerar. Então, mas isso é alarmante. Sim. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por nos assistir e não perca o próximo programa, por favor. Não é o tamanho da fé que você demonstra ter, mas em quem ela está firmada. Não deixe que suas falhas ou vitórias determinem quem você é. Deixe sua fé em Jesus Cristo determinar quem você é. Nós somos uma geração com as mãos erguidas aos céus. Unidos em uma só voz. O som de uma geração clamando para que a vontade de Jesus seja feita. A maçonaria é apenas uma irmandade de bons moços? Muitos ficariam chocados se descobrissem a verdade sobre os maçons. Estamos olhando para pessoas agora que se uniram a uma religião misteriosa, que dizem ser, e eles dizem que não é uma religião. Mas podemos provar, sem sombra de dúvida alguma, podemos provar que é uma religião. Um estudo da rede Sun Life de televisão para ajudar você a entender melhor a falsa doutrina. É o DVD educacional A Verdade sobre os Maçons. A Francis Swagger, Donnie Swagger, Mike Mazzoro e o Jim Natius discutem o falso Deus identificado na maçonaria. O nome de Jesus não é usado nos rituais da loja maçônica. Não é permitido nenhum dos rituais da loja maçônica
O nome dele não é nem mencionado. A maçonaria certamente não é grátis e pode custar sua alma. Para pedir o DVD A Verdade sobre os Maçons, ligue para 1-800-288-8350 ou peça pela internet no site jsm.org. Levando a mensagem da cruz ao mundo. Essa é a rede Sun Life de televisão.